E olha só, aqui no estúdio a gente recebe José Cassemiro, que é o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Boa tarde, Cassemiro. É sempre importante esse papo, né, nessa reta final aí para as eleições. Vamos falar de diversos assuntos relacionados para orientar nosso eleitor. Mas eu queria que a gente começasse nesse papo falando sobre esses últimos preparativos. Hoje, vocês estão terminando a distribuição das urnas para as sessões eleitorais de todo o estado, é isso? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Simon. Boa tarde a todas e a todos. Sim, hoje a gente está ultimando aí a distribuição, a entrega das urnas que foram preparadas para o segundo turno para os nossos colegas de cartório eleitoral, para que eles façam efetivamente a instalação de cada uma das 9.602 urnas eletrônicas que serão instaladas nos 223 municípios do estado. Espera-se que até 5 horas da tarde de hoje todos esses equipamentos já estejam com os cartórios e que até amanhã, por volta das 5 da tarde também, todos estarão instalados já nos locais de votação, esperando a grande festa aí, a segunda parte da grande festa da democracia, segundo turno das eleições. Bom, a gente sabe que, na verdade, é uma grande maratona, né? O trabalho muito grande. Quem já foi lá no TRE teve a oportunidade e ver essa questão da distribuição, muitas vans, toda a questão de segurança. E assim que elas são instaladas em cada sessão, aí fica sob responsabilidade das forças de segurança, né? Isso, ou seja, tem essa vigilância 24 horas a partir de então. Isso, nós temos uma parceria já antiga com a briosa Polícia Militar. Eles colocam dois policiais em cada local de votação, e são 1.727 locais de votação no estado. 2 policiais militares ficam guardando o local de votação até que seja entregue aos presidentes de sessão amanhã, no domingo, ali às 7 horas, para a emissão de zerésima, em seguida, às 8 horas até às 17, a votação no segundo turno. Bom, você falou aí da quantidade de urnas, né, que estão sendo instaladas, mas tem aquelas de contingência, né? Quantas estão sendo disponibilizadas? Isso, além das 9.602 urnas que a gente instala efetivamente para receber o voto, preparamos para essas eleições 848 urnas eletrônicas. No primeiro turno, usamos 136 das 848 que preparamos, mas repusemos as 136 que foram usadas, então a gente oferece novamente para os cartórios eleitorais, para todos os municípios, 848 urnas de reserva, porque se quebrar alguma, veja que o número foi baixo no primeiro turno, 136 de 848, e nesse segundo turno eu acredito que será menor ainda esse número. Esse número de 136 em relação ao pleito anterior já representou uma redução? Como é que a gente faz esse balanço? Uma redução até significativa, foi menor. Se eu não estiver enganado aqui, eu não sei o número exato, mas passamos de 150 em 2020, por exemplo, que foi o último pleito. Para esse foram 136. E para o segundo turno nós tomamos mais medidas ainda, já substituímos alguns equipamentos que apresentaram defeitos. No primeiro turno, alta rejeição de biometria, fizemos um apanhado e eu acredito que esse número deva cair sobremaneira para o segundo turno das eleições. Essa redução também se deve ao novo equipamento, ao novo tipo de urna que está sendo utilizada em algumas localidades? Ajuda muito, né, Simon? Se você for olhar, quase 50% do nosso parque está renovado com urna 2020. Recebemos do TSE 5.001 urnas 2020, estamos usando 9.602 em sessão e 848 em contingência. Então, quase metade do nosso parque está com urnas novas de primeira eleição. E se Deus quiser, para 2024, a intenção é que tenhamos aí o parque aí já 80%, 90% feitos com urnas de primeira eleição. Cassemiro, inclusive a gente falou aí sobre essa nova urna. Vamos explicar, né? Porque muita gente faltou ao primeiro turno, mas pretende voltar ao segundo e talvez seja o primeiro encontro. Traz aí as novidades, as inovações, né, desse novo equipamento. Esse equipamento é o que você não vê. Ele é 18 vezes mais rápido do que o primeiro, então isso oferece uma inicialização mais rápida, uma finalização mais rápida na hora da emissão do BU. Tem umas vantagens quanto ao funcionamento. Para o eleitor, muda um pouco o teclado do modelo anterior ele tinha um fundo preto, esse está com fundo branco, então o teclado fica mais destacado. Reposicionamos as teclas de branco, corrige e confirma, eram abaixo do teclado numérico, agora estão na lateral. Foi feito um estudo, Simon, o TSE contratou empresas de usabilidade, de ergonomia, para que a gente, já que ia mudar o modelo da urna, que a gente pudesse fazer uma coisa bem profissional e melhorar ainda a vida do eleitor lá na sessão eleitoral. E tem a questão também, em termos de acessibilidade, da Libras, né? Intérprete de Libras também na tela, né? Aparecendo. Isso, mas aí é para todos os modelos, né? Para todos os não modelos. Não só para 2020, mas para todos os modelos. Uma das novidades dessa eleição tem a intérprete de Libras, avisando para o eleitor que tem a deficiência auditiva e não saiba ler em português, qual é o cargo
que ele está votando ali. Então, aquele nomezinho do cargo, a intérprete de Libras já sinaliza para o eleitor que tenha facilidade maior com Libras, para facilitar, para incluir ainda mais o eleitor. Elas continuam com áudio para o eleitor que tem a deficiência visual, então a gente consegue colocar um fone de ouvido e o eleitor vai ouvindo, inclusive com audiodescrição, explica como é que funciona do que tudo. Tem na tela. Primeiro ele faz uma explicação de como é que ele vota na urna e depois cada etapa da votação ele vai ali ajudando o eleitor para que ele possa votar sozinho, sem necessidade de ajuda de ninguém e assim mantenha um sagrado direito do eleitor, que é o sigilo do voto, voto secreto, só ele sabe, porque ele não precisou de ninguém para votar por ele. E esse fone de ouvido, o eleitor tem que levar ou é disponibilizado? Não, esse fone de ouvido o eleitor não pode levar. A gente, infelizmente, temos que usar o fone de ouvido da Justiça Eleitoral por questão de segurança. Algum eleitor poderia, por exemplo, usar um fone que, além de ouvir, pudesse transmitir aquele áudio e aí quebraria o sigilo do voto dele. Então, os fones são... Todos os locais de votação têm fone de ouvido, todos os locais de votação têm um coordenador de acessibilidade. Então, o eleitor, com qualquer tipo de necessidade, de deficiência que tiver, procura o nosso coordenador de acessibilidade, que ele vai facilitar teu voto. Tivemos alguns casos no primeiro turno de eleitores cadeirantes, que as sessões foram instaladas no primeiro andar, mas isso, Simon, decorre do eleitor não sinalizar no cadastro a deficiência para que a gente possa se preparar melhor e montar a sessão de acordo com aquela necessidade dos eleitores que exercerão seu sagrado direito, dever ali, de votar nesse segundo turno. Tá certo, tem que pensar em todo mundo, né? Todo mundo tem que ter esse direito garantido, com certeza. Cassimiro, vou pedir uma pausa aqui no nosso papo, mas a gente continua falando aí sobre essa reta final e esses últimos preparativos, tá certo?